Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida. Fatos reais por trás de um filme, de uma série, de personagens famosos de filmes de terror. Falo sobre o lado obscuro de acontecimentos reais e trago também análises de filmes e séries documentais e resenha ou resumo de livros que sejam mais voltados para o crime. Se tem um lugar que é cercado por mistérios e lendas urbanas, esse lugar que você pode tirar como grande exemplo é o cemitério de Santa Isabel, em Belém do Pará. Foi lá que surgiu a famosa história de Josefina Conte, a moça do táxi, uma lenda que é tão presente no imaginário popular da cidade. Mas se histórias como essa, que não passam de mito, já são bem assustadoras, imagina o que já aconteceu de verdade. Hoje eu vou contar a história de uma mulher que não é assim muito antiga. É uma história que é um pouco recente, na verdade, e ela surgiu exatamente em Belém para causar um grande rebuliço que começou na rede até chamar a atenção do Brasil todo. Essa mulher tem uma história de vida que já é meio estranha, mas o ponto crucial foi quando ela começou a frequentar o cemitério de Belém e se deparou com a foto de um homem em um túmulo. E foi então que tudo começou. Essa mulher cismou que esse homem seria o grande amor de sua vida e começou a se relacionar com ele. Isso mesmo, ela começou a ter um relacionamento com esse homem, mesmo ele já estando falecido há cerca de 30 anos atrás. Então imagina como deve ter sido o relacionamento de uma mulher com um homem morto. E como se não bastasse, ela era presença constante nas redes sociais e publicava tudo o que se passava em sua vida no Facebook. Isso com certeza foi um prato cheio para uma grande confusão que viralizou na rede. A história aconteceu entre 2016 e 2017. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quartas Assustadoras. Christiane Kardec era formada em psicologia, trabalhava vendendo bombons na cidade de Belém, morava com o pai e o filho do primeiro casamento. Mas não é só isso não. Ela era uma mulher muito bonita, super inteligente e culta. Tinha um português invejável, pronunciava bem os vogais. Falava sobre filosofia e teologia como ninguém. Resumindo, era uma mulher admirável, mas ela se apaixonou por um espírito de luz que para ela foi a sua alma gêmea. Pois é, os dois nunca se conheceram em vida. Isso pode parecer uma loucura ou aberração satânica, mas essa foi uma história de amor que começou 30 anos depois da morte dele. Eu vou explicar como isso se deu. Parece que a vida amorosa dessa mulher nunca foi assim muito bem sucedida. Ela sofreu muito por amores não correspondidos, namorou alguns caras, mas nunca se sentiu realmente completa.
Ela se casou com um homem português com quem teve um filho. Porém, mais uma vez, ela sofreu uma grande decepção e seu casamento, é claro, não durou muito tempo. Como eu falei no começo, ela tinha o hábito de expor no Facebook tudo o que se passava com ela. Em seu perfil, Cristiane indicou que a infidelidade de seu parceiro foi o motivo para o divórcio do casal. Agora eu vou mostrar aqui para vocês e vou ler também alguns posts que ela publicou no Facebook, no qual ela se refere à separação dela com o primeiro marido. Tem uma postagem que diz assim: quem não cumpre com seu voto de fidelidade até o fim, como no casamento convencional, que não seja de almas gêmeas, merece ser punido sim, porque a pessoa faz um juramento diante de uma autoridade religiosa e a igreja precisa ser justa e punir quem não foi fiel. Tem outra postagem que diz assim: só porque o cara é português e tem grana vai ficar como um galã. Puta que pariu, que porra de justiça é essa? Outra postagem diz assim: a justiça tem que ser igual para português, japonês, seja o caralho que for. Desde a separação, ela resolveu seguir sozinha, focando no trabalho, nos livros e criando e cuidando sozinha de seu único filho. Ela lia muito sobre Platão, Aristóteles, teologia e teorias físicas. Assim, ela acabou descobrindo o espiritismo, aprofundou seus conhecimentos sobre o assunto e começou a frequentar a capela de Guamá, o maior cemitério de Belém, para fazer preces e orações junto aos mortos. Detalhe que até chegar o momento em que ela se separou do marido, ela levava uma vida aparentemente normal. Era uma mulher religiosa, evangélica, fiel da Igreja Universal, da qual fez parte pela maior parte de sua vida, e ela costumava participar das campanhas de Fogueira Santa, onde os fiéis doam certas quantias de dinheiro para fazer um ritual mensal e fazer pedidos para alcançar causas impossíveis. Mas, desde que ela se separou, ela se afastou da igreja para ter experiência com diferentes tipos de religiões, como, por exemplo, a Umbanda, o Espiritismo e o Satanismo, das quais ela possuía conhecimento. Em postagens de seu perfil, ela fazia textos comparando a figura do diabo a uma espécie de justiceiro. Ela também falava abertamente sobre rituais que realizava em cemitérios, os quais contavam sempre também com a participação de seu filho. Ou seja, ela costumava levar o filho dela para o cemitério. Cristiane até chegou a ser intimada pelo Conselho Tutelar em juízo por maus tratos após tomarem conhecimento dos relatos que ela costumava, além de levar o seu filho para o cemitério, dormir com ele em cima de caixões e de túmulos. Ela também postava no Facebook fotos com o filho deitados em um caixão. Até que, um belo dia, em 2016, em uma de suas visitas ao maior cemitério de Belém, ela passou por um túmulo acompanhada do filho. Até que algo lhe chamou a atenção e ela parou para observar. Foi quando ela viu a imagem de um rapaz que estava sorrindo na foto da lápide. Nas informações constavam que ele se chamava Armando Costa e já estava morto havia quase 30 anos. Aí ela comentou com o filho: nossa, que homem bonito! E desde esse momento ela não conseguiu mais tirar a imagem dele de sua cabeça. Nesse mesmo dia, ao voltar para casa, ela foi tomar um banho e foi quando ela sentiu a forte e doce presença de alguém lhe observando. E aí não havia mais dúvidas. Era ele, o rapaz que ela viu pela foto do túmulo do cemitério. Quando ela foi para o quarto, esse rapaz se materializou. Ela o viu por inteiro. Ele estava lindo e sorria para ela. O rapaz pediu que ela segurasse sua mão e os dois se abraçaram. Aquele foi como um encontro de almas. A emoção foi tão gigantesca que ela chorou. Então, eles ficaram ali agarrados um ao outro
enquanto ela reconhecia o seu cheiro. Ele agarrava o seu corpo forte, enquanto ela chorava profundamente. Eu vou ler aqui um trecho do que ela disse em uma entrevista sobre esse encontro, com a alma desse rapaz. O trecho diz assim: eu chorei de saudade, parecia que nos conhecíamos de outras vidas. Foi lindo, a minha alma reconheceu a dele. Eu não senti medo, senti amor, o mais puro e profundo amor. Foi como sentir a presença de Deus. E foi assim que ela soube que os dois eram almas gêmeas. Cristiane disse ainda na entrevista que Armando havia revelado para ela muitos detalhes de seu passado. Ele contou que morreu tragicamente em um acidente no ano de 1987, na Avenida Almirante Barroso, quando dirigia um carro e perdeu o controle. Durante o acidente, o carro capotou várias vezes, bateu em um poste e Armando morreu na hora. Como ele era muito jovem, tinha apenas 18 anos, ele levou muito tempo para compreender que havia partido para outro plano. Ele era descendente de portugueses. Depois de sua morte, ele disse que foi se perdendo de sua família e estava se sentindo muito triste e sozinho, pois nenhum parente foi visitar o seu túmulo. A família de Armando confirmou posteriormente que, de fato, a causa da morte desse jovem foi um acidente de carro. E foi então que começou o relacionamento de Cristiane com Armando, pois ela chegou à conclusão que, além deles gostarem muito um do outro, eles sentiam que se conheciam de vidas passadas. A mulher passou então a visitar a sepultura do parceiro todos os dias e também a dormir durante as noites em cima dela junto ao seu filho. E ela não se importava se as pessoas acreditavam ou não em sua história de amor. Dessa vez, ela estava feliz e realizada. Não tinha olhos para nenhum outro homem. E foi a partir desse momento que começou a história de amor dela com uma alma. E conforme o caso foi ficando inusitado, a devoção dela por Armando só aumentava. Ela transformou seu perfil do Facebook em um perfil de casal, onde postava todas as declarações de amor para seu amado. Mas se vocês forem comparar o perfil dela de antes com o perfil depois, vocês vão se assustar com a diferença. Antes, havia apenas uma foto de uma linda mulher loira no perfil. O perfil passou a ter uma foto dele, que aliás era a mesma foto que tinha na lápide, do túmulo, e o nome escrito Armando Cristiane Costa. E na foto de capa, ela estava praticamente deitada em cima de seu túmulo. Nesse novo perfil, as postagens feitas por Cristiane demonstravam uma obsessão pelo relacionamento e por seu novo estilo de vida. Além disso, a aparência física dela começou a mudar radicalmente. A sepultura de Armando passou a ser a mais enfeitada de todas e até o carro dela ela enfeitou com fotos do defunto. E ainda por cima, ela divulgava tudo isso no perfil do Facebook. Então, não demorou muito para isso atrair a atenção de muitos internautas e ter causado um enorme rebuliço na rede, pois a atitude de Cristiane certamente foi alvo de críticas e motivos de piada na internet. Afinal, a mulher passou a se referir a Armando como seu marido, fazia alusão à crença de que ele seria o verdadeiro senhor. Eu vou até ler uma postagem que ela fez no Facebook, que ela demonstrava isso. Então vamos lá. Os religiosos têm medo em ter que confessar que meu marido Armando Terra é o Senhor e terem que reconhecerem isso e fazer outra Bíblia. A repercussão do caso foi tanta que até a família de Armando entrou em uma briga constante com essa moça. De um lado, a família dizia que ela era totalmente louca e do outro, Cristiane rebatia dizendo que a família o teria abandonado após a sua morte e só foi se lembrar dele agora quando o caso viralizou na internet.
Até a mulher que foi a namorada de Armando quando ele estava vivo também se sentiu ofendida com as declarações de Cristiane pelo Facebook e ameaçou colocar esse caso na justiça. Era muito comum ver as duas se xingando pelo Facebook. A Cristiane, que pelo visto já tinha o hábito de falar muito palavrão, chamava ela de puta. Se a Cristiane foi processada ou não, não se sabe, mas a guerra entre ela e a verdadeira namorada de Armando era escancarada na rede. O ponto crucial da história foi quando Cristiane publicou no Facebook uma foto de seu filho chupando chupeta, tomando mamadeira e usando fralda, sendo que ele já tinha 10 para 11 anos de idade. Isso foi um fato que gerou perplexidade e revolta entre os internautas e Cristiane então passou a ser atacada nas redes sociais. Ela rebatia as críticas dizendo que seu filho era um bebê e ia ser tratado como tal pelo resto da vida e que ninguém o tiraria dela. Ela também dizia que ela e Armando eram sim uma família feliz e que não era para ninguém se intrometer. Os ataques contra Cristiane passaram a ser maiores e ainda mais frequentes depois que o perfil dela foi divulgado em um grupo do Facebook. As pessoas passaram a acessar o perfil para tirar sarro e marcar os amigos para rir dela e fazer piadas maldosas. Uma enxurrada de religiosos também apareceu para criticar, certamente. Detalhe que nesse grupo que divulgou o perfil da Cristiane, muitas pessoas disseram conhecê-la pessoalmente. Eles relataram que ela era uma moça muito educada e vendia bombons em frente a uma escola. Os ataques na internet foram tantos que Cristiane finalmente não aguentou e decidiu desativar o perfil do Facebook, mas não sem antes dela publicar uma postagem dizendo que todos estavam com inveja de seu amor e que ninguém iria separar o casal. Essa mulher, a partir do momento que desativou o perfil do Facebook, ficou vários dias sumida, sem dar qualquer notícia, até que apareceu no Facebook algo ainda mais bizarro. Foi quando, em 2017, um tatuador publicou uma foto de Cristiane com uma tatuagem na testa escrito Armando Terra Costa. E a maluquice dela não para por aí. Ela também tatuou suas bochechas, seus braços, seu queixo e seu pescoço, tudo por amor ao seu namorado. Atualmente não se sabem muitas informações sobre o que aconteceu com essa mulher e o seu filho. No entanto, tanto a Cristiane como o carro dela e o filho são reconhecidos na região onde ela mora. E a vida e a história dela ainda são debatidas entre os internautas. Em 2020, rolou até um boato que disse que a Cristiane estaria grávida e ela dizia que o filho era do Armando, mas essas informações nunca foram confirmadas. Olha, gente, para terminar esse vídeo, eu vou dar a minha opinião aqui rapidinho sobre essa história. Quando eu fui pesquisar sobre esse caso da Cristiane, por um certo momento eu até cheguei a ter dúvida se eu acreditava que existe ou não amor entre uma pessoa viva e outra morta, ou se eu acreditava que essa mulher era realmente louca e doente, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que ninguém deve julgar uma pessoa independente da situação que ela passa, que ela vive, por mais bizarro que isso seja, né? Porque pode ser que essa mulher estivesse precisando de ajuda psicológica ou que ela tenha passado por alguma situação em sua vida que levou ela a essa situação, entendeu? Também pode ser que ela estava muito carente de atenção na internet, de likes, enfim. Mas eu acho que, independente da situação dela, não justifica, sabe? O povo ficar tirando sarro dela na internet, ficar fazendo piadinha. Entendeu? Porque independente da situação da pessoa, eu acho isso totalmente desnecessário e até faz mal, sabe, pra pessoa. Eu também já fui alvo de críticas na internet por algo que eu postei e eu sei que isso é ruim, sabe?
E, cara, se realmente a Cristiane é feliz assim, tendo um relacionamento com uma pessoa que tá morta, beleza, sabe? O problema é dela, só que tem um porém, uma pessoa que tá morta, ela não vai fazer nada por você, ela não vai poder te dar presente, não vai poder te levar pra sair, não vai poder, sabe, beijar sua boca, fazer sexo com você, ou seja, não vai poder fazer nada por você, entendeu? E é tão bom quando você curte um momento com uma pessoa que tá com você fisicamente e em vida, sabe? Você poder ver a pessoa dormindo, você cuidar dela, ouvir a voz dela, sabe? Ela te dá carinho, isso não tem preço, entendeu? E como é que você vai vivenciar isso com uma pessoa que já tá morta, sabe? Se fosse uma pessoa viva, com certeza ele iria levar essa moça para casa dele, iria apresentar a família. Mas como se trata de uma pessoa que já está morta, ela acabou travando uma guerra com a família dele, né? Eu até entendo o lado da família dele também, porque a família de uma pessoa que morre, tudo que ela quer é ter paz, ter privacidade, dar um enterro digno para a pessoa que morreu e depois seguir a vida. Então eu acho que a Cristiane, agindo dessa forma que agiu, né, pelo fato dela ter se apaixonado por um rapaz que já estava morto, ela acabou perturbando a paz, o sossego e a privacidade da família, entendeu? Porque assim, ela estava expondo tudo que ela fazia, tudo que se passava com ela, ela expunha tudo na internet, né? E quando você expõe a sua vida nas redes sociais, o povo cai em cima mesmo, entendeu? A internet é terra de ninguém. Mas, como eu falei, eu acho que mesmo assim isso não justifica o povo estar criticando, ficar fazendo piadinha, porque eu vejo que falta muita empatia, entendeu? Por parte das pessoas. E é necessário ter empatia também, entendeu? Se colocar no lugar do outro.